Olá, esse é o Balbúrdia Ambiental, podcast do grupo PET Conexões Gestão Ambiental do Instituto Federal de Porto Alegre. Esse é um programa de educação tutorial, é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje do Balbúrdia vai ser apresentado por alguns bolsistas aqui do PET. A gente tem o Igor Murilo, que é da LCN, Licenciatura em Ciências da Natureza. A gente tem a Carolina Reis, que é da Gestão Ambiental. E tem eu, a Michele Leão, também da Gestão Ambiental. O nosso convidado hoje, muito especial, vem nos esclarecer muitas questões aqui sobre um evento maravilhoso que está chegando, que é a Mostra Poa. É o professor Dr. Denírio Itamar Marques. Tudo bom, professor Denírio? Primeiramente, a gente queria agradecer a sua participação nesse episódio, pedir para você se apresentar para o público. Olá, prazer em estar aqui com o grupo do PET, né, com o Igor Murilo, com a Michele, com a Carolina. Eu sou o professor Denírio, atualmente no campus Porto Alegre desde 2021, mas na Rede Federal de Educação desde 2009. E como professor desde 1996, né? Então é uma trajetória aí já de 27 anos na docência, sempre envolvido bastante com as questões ambientais, visto a minha formação. Eu tenho a minha primeira formação em biologia e depois do doutorado que eu fiz em educação ambiental, eu também ampliei a minha formação para pedagogia, buscando compreender esse mundo da educação ambiental. E estou disposto aqui a conversar um pouquinho com vocês e tentar esclarecer algo sobre a nossa grande Mostra Poa, que vai para a nossa 23ª edição. Maravilha! Então, hoje a ideia é a gente poder conversar sobre a Mostra Poa, que é uma mostra de pesquisa, ensino e extensão, que acontece no IFRS Porto Alegre, nos dias 24 e 25 de outubro de 2023. De modo totalmente presencial aqui no nosso campus Porto Alegre. Bom, professor, você poderia começar nos contando um pouco sobre o que é a Mostra Poa e talvez já nos dar um pouquinho do histórico das outras mostras? Com certeza. Bem, o nosso Mostra Poa, ele é um evento organizado pelas diretorias de pesquisa, diretoria de extensão e diretoria de ensino, que coordenam este trabalho e a partir daí se faz o convite a todos os servidores e servidoras do campus Porto Alegre, bem como aos discentes. Ele já está na sua 23ª edição, é um evento extremamente consolidado, aguardado e que vem sendo posto no mês de outubro. Ainda durante a pandemia o nosso evento não parou, ele foi de forma online e o ano passado a gente retornou ele já com o formato presencial. Já foi um sucesso esse retorno e esse ano com maiores atividades, com um maior público com certeza. Nós começamos a nossa organização já há 2 meses atrás, com a formação da comissão, com a destinação das temáticas e esse evento já está rodando na página do nosso campus, onde estão contendo o regulamento, a data, a prévia da programação. Ontem esta comissão se reuniu, ontem dia 14 de setembro, fechando a programação no sentido dos palestrantes e acredito que a gente vai ter uma bela discussão. A temática desse ano gira nas emergências climáticas, então os desafios e as possibilidades que nós, pesquisadores, educadores e extensionistas, temos em contribuir com essa sociedade sobre essa problemática que nos assola, né? O grande exemplo foi essa semana, nessas 2 últimas semanas, o estado do Rio Grande do Sul sofrendo essas grandes chuvas, que é a demonstração, sem sombra de dúvidas, de um grande efeito de mudanças climáticas. Professor, então, como funciona para quem vai assistir a mostra? O que eles vão poder encontrar pelo IFRS nesse dia? Bem, Carol, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o grande momento dos nossos
discentes, dos nossos alunos e alunas aqui, é a possibilidade de mostrar os seus trabalhos desenvolvidos, sejam nos projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, em 2 formatos. Ele pode ser no formato de posters, ou ele pode também ser no formato oral, apresentação oral, com a preparação de slides e em sessões temáticas. Essas apresentações elas vão estar ocorrendo na tarde e na noite do primeiro dia, no dia 24, e na manhã e na tarde do segundo dia, o dia 25 de outubro. No dia 24, pela manhã, nós vamos ter a palestra de abertura oficial do evento e a palestra oficial com muita interatividade. Na noite do segundo dia, do dia 25 de outubro, na quarta-feira, a partir das 19 horas nós temos a palestra de encerramento e o cerimonial de encerramento, que é a entrega da certificação aos participantes e também dos destaques em cada área, em cada projeto que apresentou, em cada temática, seja ensino, pesquisa e extensão. Nesse momento, dos 2 dias, manhã, tarde e noite, ele é um evento que ele é aberto à comunidade. Isso é muito interessante ressaltar. É priorizado a apresentação dos alunos bolsistas, mas os alunos que estão vinculados ao nosso curso, que estão matriculados em algum componente curricular e que desenvolveram alguma atividade, seja ela de ensino, de pesquisa ou de extensão, mesmo não sendo um projeto registrado, mas uma ação e que gere resultados interessantes para a comunidade, são convidados a fazer a sua inscrição. E, com isso, a gente tem um verdadeiro salão de apresentações das grandes áreas do conhecimento. E aí, os visitantes, que são tanto a nossa comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, ela poderá estar passando pela mostra, né, o nosso átrio, que é um espaço de apresentação dos pôsteres, pelas nossas salas ali no 2º e 3º andar da Torre Norte, com certeza nós vamos ter as apresentações, e ainda estamos organizando um espaço para as oficinas e pequenas exposições, onde projetos, ações, núcleos, possam estar apresentando. Então tem bastante atividade, bastante participação da comunidade e vamos encher cada vez mais o nosso campus aí. Então o professor falou que o tema esse ano vai ser sobre essa perspectiva das emergências climáticas, né? E é obrigatório os trabalhos serem submetidos, eles têm a ver com essa temática. Tem uma questão do quanto tem que falar com o tema da mostra ou é uma coisa mais aberta? Boa pergunta, Igor. Nós temos a temática do evento, mas ela não é limitante. Né? Nós podemos receber trabalhos das diversas áreas do conhecimento e com as diversas temáticas que todas elas vão conversar. Né? Muitas vezes nós podemos estar pensando assim, mas o meu trabalho é sobre cultura, o quanto a arte influencia na vida das pessoas. E isso tem tudo a ver com mudanças climáticas numa visão mais macro. Né? Quando eu tenho alguém feliz, alguém tranquilo, alguém que reflete sobre as suas ações por meio da arte, é alguém que vai estar refletindo sobre o ambiente. Então nós não podemos mais identificar um trabalho muito restrito, porque nós vivemos uma era da interdisciplinaridade. E na interdisciplinaridade, todos os conteúdos e os conceitos, eles convergem e eles dialogam, sempre, claro, numa visão mais macro. Né? Às vezes eu tenho um trabalho de um experimento do pH, se ele é menos ou mais eficiente em um determinado solo. Sim, mas esse solo faz parte de uma biosfera, e essa biosfera está ameaçada. Então, quando a gente está discutindo a questão ética das pesquisas, quando a gente está falando das necessidades reais da comunidade extensionada, né, lá para a extensão, quando nós estamos falando de um currículo vivo na área do ensino, com certeza nós estamos falando de alguém que é potencialmente poluidor ou potencialmente defensor de um ambiente límpido, saudável e com desenvolvimento sustentável. Então a temática do evento ela traz a reflexão por meio das palestras, por meio da ambiência, né? Então
Traduzindo isso, como é que nós vamos decorar, o que a gente vai pensar em termos de oficinas, ela vai estar gerando nessa grande temática. Mas os trabalhos, eles são de livre escolha dos participantes. É que no fim eles acabam conversando com a temática indiretamente, é isso que você está trazendo, né, professor? Eu fiquei pensando sobre a sua fala dos alunos não bolsistas que podem vir a participar da mostra, são alunos do IFE, mas que talvez participem de outros projetos ou de outras questões que não estão relacionadas com o IFE, mas que podem participar trazendo essas outras vivências. Fiquei pensando em alguém que faça talvez às vezes um trabalho voluntário, fiquei pensando em alguém que faça parte de algum conselho e que possa trazer uma vivência externa, sendo aluno do IFE, e inscrever um trabalho da mostra. Então isso significa que esse aluno poderia inscrever, tendo um orientador, poderia participar mesmo não sendo bolsista, correto? Correto, Michele. É isto. Nós vamos ter a participação de todos os discentes, sempre muito bem-vindas. A única exigência do regulamento é que ele tenha um orientador, muito mais no sentido de auxiliar do que limitar, né? Então, o professor ou a professora ou o técnico administrativo orientador e orientadora, ele visa contribuir para que ele não tenha prejuízo na sua inscrição, para que o seu resumo de até 350 palavras esteja concatenado, né, com introdução, objetivo, justificativa, mínimo de resultados e perspectivas futuras. Então, essa linguagem mais acadêmica que esse profissional, servidor do IFRS, pode estar contribuindo. E também há um espaço para inscrições externas. O público externo também poderá participar, claro que numa outra categoria, né? Trazendo, seja ele aluno do instituto de outros campi ou de outra instituição de ensino também, seja ela de educação básica, seja ela de ensino superior. Então, o que eu estou falando aqui? Um aluno ou uma turma de alunos de uma escola parceira do instituto que tenha um belo trabalho no ensino médio, segundo ano do ensino médio, e que está com esse processo de iniciação da pesquisa. Hoje a gente percebe que a necessidade de um currículo vivo, e muitos dos nossos colegas docentes da rede pública estadual, da rede pública municipal e também da rede privada, vêm trabalhando na perspectiva do ensinar pela pesquisa. Muito Pedro Demo aí, trabalhando produtos para a comunidade no processo de extensão e uma aula diversificada. E isso é um trabalho bonito que precisa muitas vezes ser exemplificado para outras áreas. Então ele vai poder, esse grupo de alunos, sempre com orientador, orientadora, inscrever na categoria externo, público externo. E se essa escola, ou essa comunidade, ou esse grupo, ou essa ONG também, não temos um trabalho nesse momento, mas queremos conhecer o Mostra Poa, pode se inscrever como participante e os participantes terão também certificação. Nossa, que bacana. Não sabia dessa modalidade mesmo, achei muito genial, porque realmente é o espaço acadêmico ampliando, né, as trocas e as possibilidades de vivência mesmo, né? Que legal. Quem é que vem de pergunta agora? Falando nessa parte, questão das outras formas de participação, uma edição anterior teve muita participação do pessoal que ingressou como voluntário. Esse ano também vai ter, né, a questão dos voluntários e tudo mais no edital. Com certeza, Igor, é o que nós precisamos. Eu, como professor do primeiro semestre da LCN, já fiz o merchan, como a gente brinca, né? Eu já conquistei alguns voluntários, porque os ingressantes, principalmente, dos primeiros semestres, muitos ainda não estão envolvidos em projetos, em programas, e talvez neste momento não tenham um trabalho efetivo, seja ele de pesquisa, de ensino, de extensão ou indissociável, para apresentar na mostra. E uma forma de ele integrar-se, conhecer um pouco mais desse evento, é participar como voluntário, como monitor. Nós temos as subcomissões, existe uma comissão geral, uma comissão central, que hoje está coordenada pelo professor Marcelo Mallet, que é o nosso diretor de pesquisa, e a partir daí nós temos
uma segmentação em subcomissões. E aí nós temos a subcomissão de infraestrutura, a subcomissão de secretaria, a subcomissão científica, a subcomissão de recepção. Então, para cada etapa, como ele é um evento que giram centenas de pessoas durante os 2 dias, isso leva uma demanda muito grande. E que todo o processo feito no nosso campus, ele busca envolver principalmente os discentes, né? Essa é a razão deste evento acontecer. E até quando nós podemos fazer as submissões dos trabalhos? Em que formato eles devem ser enviados? Carol, o nosso regulamento da mostra já está no site, né? Então a gente tem até o final de setembro para inscrições, então se atentem aos prazos, né? Esses resumos, eles são aí de no mínimo 300 e no máximo 500 palavras. Ele tem um template já na página, onde vai falar o título, a filiação, como nós devemos colocar o nome dos autores, o tamanho da fonte, o tipo de letra. Por quê? Porque esse é o meio acadêmico, né? Não só no Mostra Poa, mas em qualquer evento científico, nós sempre teremos um regulamento, e nesse regulamento vem, consequentemente, um regramento de como se dá a escrita dos resumos. É importante dizer que esses resumos depois eles são indexados, então isso é considerado uma publicação. Então aí, o Grupo PET, que trabalha no desenvolvimento lá nos objetivos, quando a Michelle apresentou, que é aprimorar o desempenho acadêmico, o ensino superior ele não para somente na graduação, ele vai ir para a pós-graduação, e na pós-graduação a seleção se dá muitas vezes não, quase que na totalidade, por análise de currículo, e nessa análise de currículo se considera muito a participação em eventos científicos e a publicação. E as publicações nós vamos ter aí desde o resumo expandido, artigos, capítulos de livros, para que a gente inicie esse processo. Por isso ele é um evento de iniciação científica. Então a iniciação se dá pela construção de resumos. E parece fácil, mas ele é, às vezes, um pouco complexo quando a gente está no início da carreira acadêmica. Escrever 350 a 500 palavras para colocar uma introdução, um objetivo, uma metodologia, resultados e considerações finais e discussão de tudo isso, desenvolve tempo, e isso envolve uma técnica, e que é o desejo da gente. Claro que todos os nossos avaliadores e avaliadoras da comissão científica, eles levam em consideração o regramento, mas também levam em consideração a maturidade acadêmica. O que eu quero dizer com isso? Não se preocupem em ter um resumo de excelência, né? Nós sempre vamos buscar a excelência, nós sempre vamos buscar isso, mas nós estamos num processo, num caminho, nós não podemos comparar um evento de iniciação científica com um evento da pós-graduação. E dentro da pós-graduação, a gente vai ter a lato sensu e depois nós temos a stricto sensu. E na stricto sensu, a gente vai ter o mestrado e o doutorado. Então, são níveis de publicação. Claro que quando esse resumo está vindo dos nossos mestrados, que felizmente hoje no Campus Porto Alegre nós temos 3 mestrados e uma especialização lato sensu, nós conseguimos já produtos desta caminhada. Nós temos alunos da graduação e nós temos alunos dos cursos técnicos subsequentes e nós temos alunos do nosso curso Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, ProEja. E todos e todas são sempre muito bem-vindos e bem-vindas nas suas produções. E o melhor, como avaliador, como membro da comissão, no Mostra Poa e em outros eventos do IFRS, a produção acadêmica dos nossos estudantes são maravilhosas. São produtos assim que nos encantam, que nos enchem de orgulho, os resultados de pesquisas, de projetos de extensão, de projetos de ensino, de programas como o PET, como Residência Pedagógica, como o PIBID, trazem muitos resultados interessantes.
Como é importante ouvir, né, da coordenação da Mostra POA toda essa fala. Nós estamos aqui numa mesa, nesse momento, no PET, na sala PET, fazendo essa gravação, e estamos aqui ouvindo com os olhinhos muito felizes o professor Denírio falando, porque a gente também está passando por esse processo. Assim, minha fala é mais para tentar talvez acrescentar a sua fala mesmo, professor. Ano passado eu estava como aluno do técnico no Instituto Federal de Viamão e fiz meu primeiro resumo, porque era bolsista do Eco Viamão, né? Como bolsistas nós temos que participar com um resumo para apresentar, afinal, o que estamos produzindo na bolsa, né? E lembro que fiquei muito nervosa, muito preocupada, eram 450 caracteres, mas aquilo me deixou assim, gente, como que eu vou organizar isso tudo? Mas como foi importante ter participado para chegar nesse ano já como aluna da graduação aqui no PET, transferida para o IF Porto Alegre, e não vou dizer que tá tudo bem não, professor, vou dizer que tem um nervosismo sim, tem um grande nervosismo, até porque eu vou participar a princípio com 2 resumos diferentes, um para o PET e um lá para o outro núcleo com a professora Renata. Mas como é importante passar por essa caminhada e ver que a coordenação compreende, e o campus compreende, assim, o aluno dentro de uma trajetória e podendo entregar aquilo que ele tem para oferecer dentro da sua maturidade, da sua jornada dentro da instituição de ensino. Como aluno, eu digo, é muito bacana ter passado por aquele medão ano passado, medinho esse ano, e quem sabe ano que vem voltar mais forte até para participar em outra categoria, né? Não sei se vocês querem acrescentar. Eu também, não, né? Nessa semana, a gente teve na segunda-feira o prazo final para submissão de trabalhos para o Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS, e eu tive muita dificuldade, porque foi a primeira vez que eu escrevi um resumo, assim, que tem uma limitação de número de palavras, e realmente conseguir exprimir todo o trabalho nesse resumo foi difícil para mim. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, de poder resumir, e também não se preocupar tanto com que o resumo saia numa perfeição muito grande. Até com a tua fala agora, eu pensei numa dúvida que eu tenho, eu gostaria de perguntar: a gente pode enviar trabalhos em 2 modalidades? Podemos mandar em banner, em apresentação? Sim, Carol, podemos. Não existe a limitação das modalidades, tá? Existe uma limitação do número de trabalhos. E aí eu confesso que a gente poderia ler o regulamento para ver por que a gente limita o número de submissões enquanto primeiro autor. Porque senão fica muito difícil para a comissão organizadora, principalmente a subcomissão científica, conseguir encaixar os horários de apresentação dos nossos alunos e alunas. Mas há a possibilidade de mais de um trabalho. Os trabalhos não precisam ser individuais, os trabalhos eles podem ser, esse ano a gente ampliou em até 6 autores, mais o orientador, porque a gente sabe que muitos dos trabalhos, principalmente dos programas, dos projetos já mais extensos, eles não são feitos por 1 ou 2 pessoas, eles são feitos em muitas mãos, e são pesquisas muito valiosas, são trabalhos e projetos de extensão muito valiosos, que precisam estar na nossa amostra. Então, isso é de praxe, que a gente faça essa caminhada e vá aprimorando, como disse a Michele, né? Um semestre, depois no outro a gente fica melhor. A gente está tendo, assim, entre o mês de setembro, outubro e novembro, vários salões, sendo que a gente culmina com o salão de Bento Gonçalves, né? Onde ocorre o nosso salão do IFRS, juntando os 17 campi. Mas agora a gente vai canalizar toda essa energia aí para que daqui 40 dias a gente tenha a nossa mostra POA. Depois da submissão, que tem aí 15 dias para a submissão dos resumos, mais ou menos, vem o outro frio na barriga, que é o momento da apresentação. E eu gostaria de dizer para os ouvintes desse podcast que tranquilizem-se também. Enquanto comissão organizadora e dentro da subcomissão de secretaria, que é quem vai dialogar com os avaliadores e avaliadoras, a gente sempre passa como orientação quem são os nossos estudantes, em que modalidade de ensino eles estão, em que nível da graduação eles estão, para que a nossa régua seja assim muito científica, muito aprimorada, mas também levando em consideração que sujeito é esse que está apresentando.
por muitos e muitas, é a primeira vez de uma fala para um grande público. E quando eu falo um grande público, são aquelas 20, 30 pessoas que estão na sala de aula, que é transformada em sala temática, e falando para pessoas estranhas. É claro que esse é um exercício inicial e que qualquer profissão, qualquer profissional precisa, mais tarde, trabalhar essas relações, né, de diálogo em diversos espaços. Mas o começo, a gente entende que ele é sempre mais friozinho na barriga. E para isso a gente está disposto a auxiliar, a acalmar. Então ali na secretaria e na recepção não se preocupem, sempre tem um chazinho, tem uma água. Às vezes dá para 2 apresentarem juntos, eu me sinto mais seguro. Também é algo que a gente percebeu que tinha alguns alunos, até pela sua condição emocional, psicológica naquele momento, que se sentiam mais seguros se um colega estivesse ao lado. Então, como a gente está promovendo essa participação massiva dos alunos e alunas, a gente quer também que eles se sintam confortáveis, que esse evento é para vocês. Então, esse avaliador e avaliadora, seja do pôster, seja das apresentações, comunicações orais, eles levarão em consideração qual é o público que a gente está considerando a apresentação. Até a fala do Sora, a fala da Michelle. Ano passado eu apresentei meu trabalho de conclusão do meu antigo curso. E essa questão do nervosismo é uma coisa que acontece muito. Que eu já tinha apresentado aquele trabalho, mas mesmo assim eu cheguei no evento super nervoso. E a primeira coisa que a banca avaliadora fez foi olhar, tá tranquilo, né? Pode ir com calma, bem, paz, é só um trabalho. E esse ano eu vou submeter um trabalho em outra modalidade, até que vai ser novo para mim, que é mais por conta dessa questão do poder mais de um apresentador. A gente estava planejando para ninguém ficar nervoso, a gente vai todo mundo apresentando um trabalho junto, construindo uma apresentação de repente de um banner, a gente ainda está avaliando essa parte. Mas eu acho muito bacana essa questão que os avaliadores, toda a equipe, ela está sempre ali, abraçando ali, não, tá tranquilo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Verdade, isso é verdade. Eu não tive ainda essa experiência de apresentar em evento, mas já acompanhei colegas meus que ficaram muito nervosos para fazer as suas apresentações. Também, bom, tem vários lados positivos na mostra. Uma coisa que surgiu antes foi que falou da presença dos avaliadores. A mostra ela também tem premiação e apresentações de destaques. Não é mesmo? E os alunos eles recebem uma certificação ou algum documento que registre isso? Sim, todos os alunos e alunas apresentadores, eles irão receber o certificado de apresentador do trabalho. Ele é um certificado que é elaborado pela diretoria de extensão e é diretamente no e-mail cadastrado no momento da inscrição. Isso leva um tempinho, né, porque a gente tem que fazer as conferências das apresentações e tal, mas é certo que todos recebem esse certificado. Ou de participante, se simplesmente participou da mostra, como fez os seus tours e participação, como apresentador ou apresentadora de trabalho, quando fez a apresentação, seja ela na modalidade de pôster, seja ela na modalidade oral, e com um incentivo ainda para aqueles trabalhos que tiveram um destaque na sua construção do resumo mais a apresentação. Então ele é um somatório de avaliações. E aí, a esses é levado na última noite, depois da palestra final, na cerimônia de encerramento, uma certificação desse destaque, né? Então, acaba... Isso não é uma meritocracia, nós não acreditamos que é uma meritocracia, mas sim é uma forma de valorizar o esforço daquele grupo, porque simbolizado pelo aquele acadêmico ou pelo aquele estudante do curso técnico, por trás tem toda uma equipe. Dificilmente um trabalho que é um destaque, ele é um trabalho de uma pessoa só. Né? Ele é um trabalho de uma equipe, seja ela direta ou indireta do seu projeto, do seu programa, e isso então é um reconhecimento. Volto a dizer que não é a comissão que faz essa escolha, tá? Quem faz é um somatório e ninguém sabe, é no final que se soma essas avaliações e que nós
enquanto comissão, só compete tabular os resultados. Então a gente só fica sabendo, enquanto a palestra de encerramento está acontecendo, tem uma equipe atrás que está correndo para resolver esse somatório, tá? Então, enquanto a gente não termina a finalização das certificações e ver quem são os destaques, o palestrante ele vai tendo tempo lá. Então, é um evento que exige muito trabalho mesmo nos bastidores, tá? Pela correria final. Pergunta mais, minha gente? Qualquer coisa Na verdade, eu queria fazer um agradecimento pelo reconhecimento, a valorização do esforço dos estudantes e a empatia para tentar acalmar também o pessoal, porque é um momento que eu sei que causa muito nervosismo pra gente. E, bom, a gente se esforça muitas vezes mesmo para poder ter um trabalho bom, para mostrar, né, o que a gente consegue produzir aqui dentro, porque de fato as pessoas precisam conhecer mais do IFRS. E eu acho isso tudo muito importante. No ano passado eu pude participar como bolsista, mas não foi uma apresentação de trabalho. Foi um stand com troca de mudas, eu era bolsista do Jardim Sensorial, e então eu tive muito tempo presente ali no átrio e eu pude ver muitas pessoas e muitos trabalhos muito legais sendo apresentados. E também participei por estar junto do DCE, e eu achei tudo muito lindo, muito organizado. Acho maravilhoso o esforço de fazer esse evento, que é muito complicado de fazer. Sim, eu super concordo com a Carol. Não só, assim, parabéns, professor, pelo esforço, pela realização, mas acho que também trazer esse clima que tem no campus, a gente sente bastante, eu vou falar por mim, na gestão ambiental, que também é um clima de acolhimento, né? Ser acolhido pelos docentes, Amparado. Ser acolhido pelo teu orientador, sabe? Pessoas que estão disponíveis para te ajudar nas dúvidas do edital, que estão disponíveis para te ajudar na parte de toda a formatação. E quando o teu orientador ou tua orientadora está correndo, tem os colegas ainda, né? Aqui no PET nós somos um grupo grande, os colegas ainda estão dispostos para te ajudar. Então, assim, acho que tem um pouco disso do clima do campus IF, RS, e aí sim um mérito do evento que propicia a gente viver essa experiência toda e passar por isso tudo e ser acolhido, né? Se preocupa muito com essa questão do acolhimento, essa questão do bem-estar dos apresentadores, dos voluntários e tudo mais. É realmente uma coisa muito diferente de alguns outros eventos que a gente vê por aí. Eu acho isso bem legal. Muito obrigado, pessoal, assim, pela acolhida aqui no PET, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa desse podcast, de poder chegar, né, utilizar essa plataforma para comunicar ainda mais. E pegando um gancho que a Carol colocava, é essencial que a nossa comunidade de Porto Alegre e região metropolitana em especial, do estado todo e do Brasil, mas em especial onde nós estamos inseridos, conheça que aqui nós temos uma instituição pública, gratuita e de muita qualidade. E essa qualidade se dá pela ensino, pesquisa e extensão, produzida muito pelos servidores, mas com certeza pelo auxílio dos estudantes. Então, é uma valorização, esse é uma culminância de todo um trabalho de um ano, de 2 e às vezes de décadas que chega na nossa mostra. Contamos com a inscrição do maior número de pessoas, seja como voluntário, participante, como apresentadora. Vão ser todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que maravilha, professor. Bom, pegando o gancho aqui do professor, para avisar quem está nos ouvindo que a Mostra Poa está com o edital aberto, né? Não sei se esse podcast vai chegar até fechar ou não, ainda não sabemos, mas vamos deixar a propaganda. Digamos que está aberto, é hora de começar a alinhar os textos, pessoal, com a ajuda do seu orientador, orientadora, formatar no padrão estabelecido pelo edital. Tá tudo lá bem explicadinho, e fazer a sua inscrição. O período de submissão dos trabalhos pelos estudantes se iniciou em 9 de setembro e vai até o dia 25 de setembro. Mas atenção, pois o período de inscrição no evento é até o dia 23 de setembro. Você tem que ir lá no site e se cadastrar. Você pode se inscrever no site antes do prazo e depois retornar lá para submeter o seu trabalho. Mais informações sobre o edital você encontra no site do Instituto Federal de Porto Alegre.
Bom, vamos agradecer então aqui, estamos numa mesa redonda hoje, Murilo, Carol, Muito obrigada por ter professor, aceitado o Obrigado. nosso convite. Obrigada pelo convite. A única exigência é que eu vou ficar me devendo um café. É verdade, que vergonha, não passamos um café, professor. Pra quem me conhece, eu sou viciado no café. Vamos ter que Um abração pra vocês. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada.